Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. É um prazer estar aqui e saber que está aí também. Que o Senhor te alcance com vitórias e abençoe muito a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Essa vigília é poderosa, é um trabalho poderoso. Foi levantado em cima de uma promessa bíblica que está em Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. É a vigília do melhor da terra. Você pode desfrutar de uma vida muito abençoada. Você pode viver as promessas de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso é promessa de Deus. Ele nem precisaria falar de abundante, porque vida é vida. Mas o Senhor fez a promessa de abundância para o seu povo. E você não pode aceitar viver uma vida abaixo do nível da vida conquistada por Jesus na cruz. E muita gente vive uma vida abaixo do nível da vida conquistada por Jesus na cruz. E não tem que ser assim. É o melhor da terra. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor da terra. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. E eu sei que Deus derramará unção de poder. Domingo nós vamos realizar o terceiro domingo do clamor para o livramento. E Deus tem feito, olha, eu estou muito grata a Deus. Aliás, eu amo a Deus com toda a força da minha vida. E eu, cada dia que passa, Ele nos surpreende com o seu poder. Tem feito e vai fazer muito mais. E na segunda-feira que vem, é um dia especial. Você vai anotar isso aí e você vai se comprometer com Deus. Deus está te buscando. Deus quer abençoar a sua vida. E essa é a sua hora. E você vai dar essa oportunidade para você. Esse trabalho dos 52 dias que nós realizamos todos os anos é fora de série. São 52 dias de clamores, jejuns e milagres. Se você acompanha o nosso programa há muito tempo, você sabe que é um divisor de águas. A vida de muita gente se dividiu mesmo. Foi um antes e depois dos 52 dias. Porque é um trabalho muito forte. São 52 dias. Você dá 52 dias, você para si mesmo, manifestando a fé em Deus. Os muros de Jerusalém estavam em ruínas por 120 anos. Por mais de um século. Entendeu? Por 120 anos. E em 52 dias, uma coisa que não tinha mudado por mais de 100 anos, foi completamente transformada. Por quê? Porque a pessoa que encabeçou a liderança da restauração dos muros tinha um espírito diferente, uma visão diferente, um comprometimento com Deus diferente. Então, eu não sei o que você vive, mas eu posso lhe garantir que não é que não tem jeito. Porque para o povo de Jerusalém não tinha jeito para aquela situação, não tinha restauração. Então, às vezes, parece que não tem jeito, mas não é que não tinha jeito, é que faltava alguém com outro espírito. Porque não tenha dúvida. Muda a fé, muda o espírito, muda a visão, os resultados mudam. E a prova disso foi a restauração dos muros de Jerusalém. Por 120 anos eles ficaram no chão. Mas quando um homem de fé assumiu a liderança, eles foram erguidos em inacreditáveis 52 dias. Porque era impossível, aquilo foi um milagre.
E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Uma restauração é inacreditável, um grande milagre. Olha, isso é a promessa da Cleo. Isso é promessa de Deus. Você pode ler o livro de Neemias. E você vai encontrar tudo que eu estou falando. Oposição tinha demais, perseguição tinha demais, mas eles venceram. Em 52 dias, o impossível aconteceu. Os muros foram reerguidos. E é o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai restaurar a sua vida. Segunda-feira, dia 1º de julho, segunda que vem, o seu compromisso é estar em um de nossos templos para sofrer uma grande transformação e restauração da parte de Deus. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em Gênesis 14, vamos ler dos 17 ao 20. Voltando Abrão da vitória sobre Quedor Laomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote de Deus, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Às vezes, as pessoas perguntam, por que tal pessoa é abençoada? Por que ela enfrenta guerras, mas ela vence? Será que para ela é mais fácil? Será que ela é superdotada? Tem 4 braços, 4 pernas? Tem um olho na testa? Tem alguma coisa diferente? Porque não é possível. Por que ela vence? Por que ela consegue superar, vencer? Será que tudo para ela é mais fácil? Será que ela foi predestinada a vencer? E eu não? Você vê que às vezes as pessoas têm a tendência de seguir nessa linha. Entendeu? Ah, deve ser mais fácil para aquela pessoa. Ah, porque para mim é tudo tão difícil, porque para mim isso, porque aquilo outro. Você vê que às vezes algumas demoram e algumas nem abrem a mente para esse entendimento. Para compreender que para construir uma vida vitoriosa requer atitudes perseverantes e vitoriosas. Às vezes as pessoas não estão dispostas a fazer o que é preciso. Entendeu? Abraão não foi vitorioso por acaso. Todas as vezes que Deus lhe dava uma direção, ele fazia imediatamente. Você encontra na Bíblia, e Abraão imediatamente, Abraão no dia seguinte, e Abraão fez o que Deus mandou. Abraão viveu uma vida de sacrifícios. Abraão obedeceu a Deus. Abraão passou por cima dele mesmo para fazer a vontade de Deus. Entendeu? Então, Abraão construiu uma história de vitórias. Tem diferença. Ele construiu com boas escolhas, com decisões corretas. Ele decidiu agradar a Deus. Por onde ele passava, sabe o que ele fazia? Ele construiu um altar ao Senhor. Toda vez que Deus mandava ele fazer algo, ele fazia imediatamente. Abraão não negou nada a Deus. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Por isso ele foi abençoado. Entendeu? Porque acredite você, quem faz o seu destino é você. Você faz o seu destino através das suas escolhas. Não existe essa de que a minha sina, o meu destino é fracassar. Não,
Você faz o seu destino. Se você toma a direção errada e faz escolhas erradas, você está se destinando ao fracasso. Mas quando você faz escolhas corretas, você vai viver uma vida vitoriosa. Não fácil, mas vitoriosa. E assim foi a vida do Abraão. Porque ele fez escolhas corretas. Aqui, ele enfrentou reis, exércitos. Ele com seus servos, que eram 318 homens. E ele venceu reis. Por quê? Porque Deus era com ele. E porque ele enfrentava o que era preciso. Ele fazia o que era preciso. Aqui você vê ele recebendo a bênção do sacerdote e ele dizimando ao sacerdote tudo que ele havia conquistado naquela guerra. Quer dizer, o fruto da sua vitória, ele honrou a Deus. Agora, algumas pessoas, elas não honram a Deus. Quantas que já tiveram vitórias, mas não honraram a Deus? Abraão honrava a Deus. Abraão não só era dizimista, como era ofertante, como ofertou até o próprio filho. Então, Abraão não foi vitorioso por acaso. Abraão tinha atitudes corretas, escolhas corretas. Entende isso? Talvez você já foi abençoado, mas não honrou a Deus. Você é dizimista? Você dá condições para receber de Deus as bênçãos? Você dá condições a Deus para Deus te abençoar? Você tem honrado a Deus? Porque cobrar de Deus muitos cobram. E honrar a Deus? Honrar a Deus com as primícias, praticar a lei das primeiras coisas, dar a Deus o primeiro lugar, ser um dizimista, ser um ofertante, não dizer não a Deus, obedecer a Deus toda vez que Deus dá uma direção, construir altares ao Senhor, ou seja, engrandecê-lo em todo lugar. Abraão foi um homem muito rico e próspero, mas não por acaso. Abraão teve uma história de vida de sucesso, mas isso foi a base de escolhas, atitudes e sacrifícios contínuos. Abraão pagou o preço. Entendeu? Ele pagava o preço. Ele pagou o preço. Ele sacrificou no que era preciso. Então está na hora disso entrar no seu entendimento. Deus quer te honrar. Deus quer te engrandecer. Deus pode fazer uma reviravolta, mudar completamente a sua vida. Mas isso depende mais de você do que de Deus. Eu creio que Deus está dizendo isso a você. Você não foi destinado ao fracasso. Acontece que você não tem honrado a Deus possivelmente. Abraão venceu aquela guerra, a primeira coisa que ele foi fazer foi dizimar. Ele foi ao sacerdote para dizimar. Você é dizimista? Você é ofertante? Quando Deus te manda fazer algo, você já vai fazer? Ou você até hoje não fez o que Deus mandou você fazer? Você honra a Deus? Você tem levantado altares ao Senhor? Então, ser uma pessoa vitoriosa não é com estalar de dedos. É uma construção através de escolhas corretas, manifestação da fé, sacrifícios. Ter uma vida abençoada requer obediência a Deus, mesmo quando é muito difícil para nós, como no caso dele, entregar o próprio filho, mas ele não negou a Deus. Honre a Deus.
Honre a Deus em tudo, obedeça a Deus, sacrifique o que for preciso. Seja um dizimista e um ofertante fiel como Abraão era. E você vai ver como a sua história de vida vai mudar. Isso não é promessa da Cleo, isso é promessa do Deus vivo, está na palavra dele. Tome a atitude certa e você vai ver Deus fazer um rebuliço na sua vida. Você vai ver Deus te honrar. Você vai sair da condição de cauda para a cabeça. O que não estava dando certo vai passar a dar. Mas Deus não vai abrir mão, Ele não vai te abençoar se você não assumir uma postura correta diante dele. Ouça essa palavra e toma atitude imediatamente. E creio que aqui está a resposta para as suas perguntas. Por que não acontece? Porque Deus está esperando que você obedeça a Ele. Honre a Ele. Faça o que você sabe que você tem que fazer. Sem questionar, sem argumentar, simplesmente obedeça. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Ana Tatiana, qual que é a importância para a senhora em participar de um trabalho como esse, um jejum, hoje, domingo, estamos aqui o dia inteiro em oração, em jejum, qual que é a importância para a senhora? Pastor, eu jamais deixaria de vir, de participar. A gente está participando dos projetos de conquista. Esse aqui é mais um avanço. Isso aqui, essa campanha, essa proposta que a Bispa nos coloca uma vez por mês, ele tem nos renovado, tem nos aberto a visão. Enfim, eu jamais deixaria de participar tanto da campanha como dos jejuns. Eles são trabalhos que a gente participa e evolui. Evolui espiritualmente, evolui porque abre-se a visão. Enfim, são projetos, são campanhas e propósitos que eu jamais deixaria. Isso tem agregado em minha vida inexplicavelmente todos os que eu participo. A prática dessa fé, o exercício dessa fé, a senhora obteve uma cura, não foi? Sim. Com o exercício dessa fé, isso inclusive recentemente eu desenvolvi uma doença que é a asma. Todos sabem que é uma doença crônica, incurável, que você passa anos, enfim, à mercê de um aparelho de inalação, vacinas, enfim. Eu já tinha feito todos os tipos de tratamento dentro do Brasil, para tratamentos que vieram de fora, enfim, e nada havia resolvido. Então, assim, foram 34 anos com a mesma coisa, tendo os mesmos sintomas. Então, se eu fosse fazer uma viagem para fora, eu tinha que levar para a inalação, se eu viajasse aqui dentro, enfim, estava à mercê daquele aparelho. Um dia eu estava aqui na reunião, e participando da reunião, eu tive que sair na metade do culto, porque eu não conseguia mais ficar, eu estava sentindo muita falta de ar, e a única solução para a falta de ar é fazer a inalação. Então eu tive que ir para minha casa. Isso aconteceu numa quarta-feira, num domingo, a bispa nas orações, ela disse, olha, você não pode aceitar ter asma, bronquite, rinite, enfim, todas ela foi citando as patologias, e eu disse, é verdade, aquilo me tocou. Falei, poxa, é verdade, eu estou há 34 anos aceitando, né? Porque eu só estava ali daquela forma que eu estava aceitando. Aceitando isso e aceitando e levando isso, enfim. Comecei a determinar a partir daquele dia, eu falei, ok, eu vou sair daqui e eu não aceito sair daqui com a mesma doença. Eu não aceito mais fazer inalação, ficar à mercê de um aparelho, sendo vista como aquela pessoa doente, não, tem que ser um certo cuidado aqui, um certo cuidado ali, não aceito. E saí daqui. Eu não deixei de sentir a falta de ar. Eu tive a primeira, eu tive a segunda. Eu não fiz a inalação. Eu falei, ou eu creio, ou eu creio. Ou eu acredito, ou eu acredito. Então, se está me sendo passado isso, eu confio. Está na palavra, o Senhor levou na cruz nossas dores e enfermidades. Então, isso é uma mentira que eu vivi 34 anos. E eu não aceito mais viver assim. E perseverei. Eu até falei ao meu marido, eu senti falta de ar hoje, mas eu não vou fazer inalação. E continuei. Por fim, não senti mais a falta de ar. Não senti mais a falta de ar, aí eu dei um passo mais ousado. Eu gosto muito de desafio, então eu dei um passo mais ousado. Eu fui praticar caminhada. E aí eu comecei com 4 quilômetros, com 5. Enfim, hoje eu pratico 32 quilômetros de caminhada e corrida. E não sinto absolutamente
Nada. Para quem tinha esse problema há 34 anos. Exatamente. Para quem tinha esse problema, minha mãe dizia, imagina, isso é uma coisa que você vai ter que conviver. Eu falei, então vamos ver se eu vou conviver com isso. Não convivo, estou super bem, faço as minhas caminhadas. Hoje meu marido fala, nossa, 32 quilômetros, faço corrida e vou desafiando, e vou me desafiando todos os dias. E tem sido uma benção. Como todas as outras áreas têm sido muito abençoada aqui no Ministério Mudança de Vida. Cheguei aqui há um pouco mais de 2 anos, não é nem um tempo tão superior, mas um pouco mais de 2 anos. E eu adivinha de uma outra congregação, enfim, onde eu achava que estava usando a fé de forma correta, mas eu não tinha nenhum resultado. Então eu já estava nesse outro lugar há 10 anos, já ouvia falar de Jesus, enfim. Então assim, eu cheguei numa situação mais desesperadora do que aquele que não está ainda num lugar desse, né? Então a pessoa ainda não pratica uma fé focada. Eu já praticava, mas os meus resultados eram nulos. Eu cheguei aqui pensando que já não tinha mais jeito, que não havia motivo para que eu vivesse, porque todas as minhas áreas, ainda que eu ganhasse muito bem, ainda que eu tivesse um cargo de alto escalão numa empresa, ainda assim a minha vida era uma derrota. Né? Eu não via saída na vida sentimental, profissional, financeira, tudo era muito amarrado, todas as conquistas, tudo que eu achava que eu conquistava não passava do lado, era uma situação devastadora. Então eu cheguei aqui afligida, derrotada, deprimida. Eu coloquei meus 2 pés aqui e eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, é o último lugar que eu venho. Ou eu tenho uma saída aqui, ou eu não vou mais praticar essa fé, porque deve ser tudo mentira. Eu encontrei um pastor que me recepcionou, ele disse, eu falei para ele isso, que era o último lugar que eu virei, ele falou, é o último lugar, porque aqui a senhora vai sair mudada, e é a partir de hoje que isso vai acontecer. E de fato, como explicar? Não sei, não tem explicação, eu saí realmente mudada. Eu saí leve, eu saí com outros pensamentos, com uma visão diferente da que eu entrei, e aí eu fui avançando. A casa onde eu moro, o apartamento que eu sempre sonhei morar, hoje eu moro. A vida em todos os aspectos, a saúde, a vida familiar, a vida sentimental, enfim, é um conglomerado de bênçãos, a gente realmente, mas é uma prática. Aqui eu pratico, eu faço a minha prática, o que é proposto no altar, eu pratico. Então, se você vem e você faz o que é proposto, se você realmente, o que lhe é delegado, você faz, não tem outra saída a não ser bênçãos, são bênçãos. Sem contar uma dívida injusta de R$23 mil que caiu por terra por intermédio da prática da fé da senhora. Exatamente, essa dívida, inclusive eu já tinha tentado outras vezes fazer uma negociação com o credor, ele me dizia, mas eu não quero nem falar com você, eu quero falar só com o seu advogado. Eu falei, não sei, então eu não vou contratar advogado para isso. Eu vou no advogado dos advogados, eu vou buscar em Deus. E busquei, fiz a campanha de 52 dias na época, e alcancei, e quando eu fiz uma proposta, o Senhor colocou no meu coração uma proposta, eu falei, Senhor, mas meu Deus, nem eu aceitaria. O Senhor falou, vai, propõe isso. E eu fui e propus. A dívida de 23 ficou em R$3 mil. Quando eu fui pagar, ela falou assim, olha, eu não sei porque ele está aceitando, mas ele está aceitando. Eu falei, eu pensei comigo, eu sei porque ele está aceitando. Então, assim, é uma bênção atrás da outra. A minha vida, eu posso dizer que ela realmente, a proposta que é mudança de vida, aconteceu a mudança de vida. É importante lembrar, a senhora ressaltou isso, que a senhora está constantemente dentro da igreja, buscando, orando, mas também a senhora é uma semeadora dessa obra. Sem dúvida, a assiduidade, as ofertas, o dízimo. E hoje, ao contrário de tempos atrás, de outras congregações, isso não me pesa. Quando eu vejo o investimento que eu faço no Ministério Mudança de Vida e vejo os frutos desse ministério, das pessoas aqui, do investimento que eles fazem aqui dentro, que a direção faz aqui dentro, eu falo, puxa vida, vale a pena investir, porque eu realmente estou vendo aonde está indo essa semeadura. E na minha vida, de forma transcendental, como eu disse, o retorno é surpreendente. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora, para a família da senhora hoje? Hoje representa abaixo de Deus tudo. Né? Foi inclusive o Ministério Mudança de Vida que me levou ao Senhor, o Senhor verdadeiro, conhecer de fato e verdade quem é Deus. Então o Ministério Mudança de Vida hoje, abaixo do Senhor, ele é tudo na minha vida e na minha família. A senhora veio por intermédio do programa, a senhora tomou a atitude de vir buscar. Qual a orientação que a senhora dá para essa pessoa que nos assiste agora e se encontra na mesma situação que a senhora chegou antes do ministério?
Para a gente ter um resultado, a gente precisa ter uma atitude, né? Ficar em casa esperando as coisas acontecerem, ela não vai acontecer. O máximo que você vai sentir é um alívio da palavra pregada, enfim. Mas levante do sofá, venha, busque, ultrapasse os obstáculos que vão aparecer para você vir e venha. Prove, faça uma prova, venha e sinta, veja se não é verdade tudo que eu estou colocando aqui. Hoje feliz. Felicíssima, abençoada, graças a Deus. Momento da oração. Deus de Israel, a tua palavra diz: se me obedeceres, eu vou te honrar. Essas bênçãos te acompanharão. E foi exatamente isso que aconteceu. O Abraão foi uma bênção e tudo que ele fez foi abençoado e deu certo. O Senhor nos chama para ser bênção. E a gente não vai ser bênção se a gente não te obedecer. É te obedecendo que as bênçãos nos acompanham. Que isso entre no entendimento dessa pessoa. Vitória para ela o Senhor tem. O Senhor pode fazer qualquer coisa. E o Senhor está determinado a fazer. Mas primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Primeiro ela vai ter que se submeter ao Senhor. O Senhor não vai honrá-la se ela não se submeter ao Senhor. Ela tem que te obedecer naquilo que ela sabe que ela tem que fazer. E que esse entendimento entre, que ela se coloque na posição correta. Que ela te obedeça. Abençoe lares e famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam honradíssimas essas pessoas, porque é promessa. Olha que o Abraão foi abençoado. Mas não foi por acaso. Ele era obediente, ele era dizimista, ele era ofertante. Ele não te negava nada. Naturalmente que ele colheu todas as vitórias. Ele foi honrado. E é assim que a gente é honrado. É te honrando primeiro. A gente honra. E o Senhor nos honra. A gente honra. Todos que honram o Senhor são honrados pelo Senhor. Mas primeiro a gente tem que aprender a te honrar. Abençoa, desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. E essa atitude de fé realmente leva a viver milagres. Pai, onde esse programa estiver chegando, que entendimento e um poder de reação também muito grande esteja chegando. Que essa pessoa reaja imediatamente. E o Senhor vai honrá-la. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje, com a Vigília do Melhor da Terra. E tenho certeza que Deus vai te abençoar. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E segunda-feira que vem, largamos com 52 dias para a restauração da tua vida. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Infinitamente mais. Conte conosco. Esteja entre nós. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de julho, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O mundo ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.